Pessoal do primeiro, vamos comentar nossa matéria dessa semana, que é empuxo. Quando um corpo está mergulhado em um fluido, o corpo recebe uma força exercida pelo fluido sobre o corpo, que se chama empuxo. O empuxo tem sempre direção vertical e sentido para cima, também conhecido como princípio de Arquimedes. Vamos imaginar aqui um objeto mergulhado na água, para baixo ele tem o peso. O que é o empuxo? É uma força que aparece no sentido vertical, de baixo para cima. Tá? Então a tendência do empuxo é puxar o corpo para a superfície, tá? Ou pelo menos diminuir o peso aparente aqui. Tá? O empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado. Então, como calcula o empuxo? É o peso do volume do líquido deslocado. Então, empuxo é o peso deslocado. Matematicamente, a gente representa assim. Como a densidade é a razão entre a massa e o volume de uma substância, a densidade é massa sobre volume. Ou seja, a massa é igual a densidade vezes o volume. Peso é mg, aqui seria P, não E. P igual a mg. Então, o empuxo seria a massa, eu vou colocar densidade vezes volume. Densidade do líquido, né, onde a gente está com o corpo imerso, vezes o volume deslocado, vezes o G, que é a gravidade. Então, a fórmula do empuxo vai ficar assim. É a densidade do líquido, ou o fluido, né, vezes o volume que está dentro do líquido ou do fluido, vezes a gravidade. Onde D é a densidade do líquido, V é o volume deslocado, G é a aceleração da gravidade. O volume deslocado corresponde ao volume imerso. Imerso quer dizer que está dentro do líquido. Princípio ou enunciado de Arquimedes. Todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do líquido, do fluido, né, no caso, pode ser líquido ou gás, deslocado pelo corpo. Caso de flutuação. Se o corpo afunda, é porque a densidade do corpo é maior do que a densidade do fluido. Tá? O peso é superior ao empuxo. Então, o peso vai estar para baixo, vai ser maior que o empuxo, o corpo vai afundar. Se está em equilíbrio, é porque as forças se equilibram. O empuxo é igual ao peso. Quando que boia? Quando a densidade é menor que a densidade do líquido. A densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Tá? Aí ele vai boiar. Exemplos. Os submarinos são um exemplo de aplicação do empuxo. Quando um submarino mantém-se flutuando na superfície da água, podemos afirmar que o empuxo é igual ao peso e a embarcação mantém-se em equilíbrio. Para submergir, o submarino enche alguns reservatórios com água. Assim, o peso torna-se superior ao empuxo e ele afunda. Aí tem uma questãozinha aqui da Mackenzie, né? O navio flutua por quê? O peso é pequeno quando comparado com seu volume? Não, nada a ver, né? Seu volume é igual ao volume do líquido deslocado? Volume não, tá? É peso, não é? Falou volume. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio? Essa é a alternativa correta, tá? Exatamente o que é o empuxo. O peso do navio é menor que o peso do líquido deslocado? Se o peso do navio é menor, ele vai afundar. O peso do navio... Não, melhor, aqui falou que o peso do navio é menor. O peso do navio é menor que o peso do líquido deslocado, ele vai para a superfície, né? Ele vai... Não é a alternativa correta. O peso do navio é maior que o peso do líquido deslocado, aí ele afundaria. Então, ó, o peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio, aí ele vai flutuar.
Marque a alternativa correta a respeito do empuxo. O empuxo é uma força vertical, descendente, está errado já, né? É vertical, mas não é descendente. Ela é descendente, seria de cima para baixo, ela é de baixo para cima. Então já está errada a letra A. A letra B. O empuxo é uma força vertical ascendente, tá certo? Que atua sobre os objetos mergulhados em fluidos, tá certo? Essa grandeza é equivalente ao peso do fluido deslocado pelo objeto mergulhado. Está correto, né? Isso aqui é exatamente o princípio de Arquimedes. Está correta a letra B. Vamos ver a letra C. O empuxo terá o mesmo módulo da força-peso. O empuxo terá o mesmo módulo da força-peso. Não é o caso. O empuxo é uma força vertical ascendente, tá certo até aqui, que atua sobre objetos mergulhados exclusivamente em líquidos. Isso aqui está errado, ó. Não é exclusivamente em líquidos, é em fluidos. Pode ser líquido ou pode ser também em gases. Também tem empuxo. Essa grandeza equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto mergulhado. Tá? Aqui só está... Muita coisa está certa nessa alternativa, mas exclusivamente em líquidos está errado. Todas as alternativas estão incorretas. Então a alternativa correta é a letra B. A questão 3. Um objeto de volume, aqui já deu o volume do objeto, meio metro cúbico, possui 30% do seu volume mergulhado em um recipiente. Então o objeto não está todo mergulhado, só 30% dele, com água. Sabemos que a densidade no local é 9,8 e que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, determina o empuxo sobre o objeto. Aí vem as alternativas. Bom, primeiro o volume total é meio metro cúbico. O volume submerso é só 30%. Então eu vou calcular 30% do volume total. Então seria 30% de meio. Seria 0,15. É o volume que está submerso. A densidade é 1000 e a gravidade é 9,8. Eu vou calcular o empuxo. Qual que é a fórmula do empuxo? É a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Volume submerso é o volume que está dentro d'água, que eu calculei aqui, é 0,15. A densidade é 1000, então vai ficar 1000 vezes 0,015. A densidade da água é 1000. O volume é 0,15 e a gravidade é 9,8. Tá? Multiplicando tudo isso dá 1470 newton. É o empuxo, tá? Newton porque empuxo é uma força, então é unidade de força. Alternativa letra E. Vamos para a próxima. A 4. O empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que você pode levantar-se dentro de uma piscina em comparação com tentar levantar-se fora da água, ou seja, no ar. Sobre o princípio de Arquimedes, que define o empuxo, marque a proposição correta. Então vamos ver as alternativas. Alternativa A. Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso. Se o empuxo é menor que o peso, o corpo vai afundar. Então, ele não flutua na água. O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquidos. Já está errado, tá? Não é só para corpos mergulhados em líquidos. Em si, em fluidos. Fluidos inclui líquidos e gases. Então aqui já está errado. Letra C. Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual em módulo ao peso do fluido deslocado. Aqui está correto, ó. Falou fluido deslocado. E é o princípio de Arquimedes. É a correta a letra C. Letra D, vamos analisar. Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo. Está errado, ele não vai afundar com velocidade constante, não. Né? E o empuxo sobre ele nunca vai ser nulo. Dois objetos
dois objetos de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidade diferente, sofrem impulsos iguais. Se os líquidos são de densidade diferente, os impulsos são diferentes também. Também está errado. A alternativa correta é a letra C. A questão 5 fala o seguinte: o impulso exercido pelo ar sobre um balão cheio de gás é 130 newtons. Então já deu o valor do impulso. Então eu coloquei aqui, ó, representei o corpo aqui, o impulso está sempre para cima, tá? Ele já deu o valor dele, 130 newtons. A massa total do balão é 10 kg. Então a massa é 10 kg. Sendo a densidade do ar igual a 1,3 kg por metro cúbico, o volume ocupado pelo balão e a força que uma pessoa deve exercer para mantê-lo no chão são, respectivamente. Então, o impulso está para cima, vamos calcular o peso. Como calcula o peso? É a massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. A massa é 10. A gravidade também é 10, então o peso é 100 newton. Peso é 100 newton. Então eu coloquei aqui, para cima tem um impulso, e o peso o impulso é 130. O peso é 100. Se eu soltar esse objeto aqui, o impulso é maior que o peso. Então ele vai subir, tá? Vai lá para a superfície, até igualar o impulso com o peso. Mas eu tenho que fazer uma força aqui para segurar ele aqui. Essa força vai ser quanto então? Essa força mais o peso tem que ser igual a 130, tá? Então eu coloquei aqui, ó, impulso é igual força mais o peso. A força então vai ser impulso menos o peso. Então essa força vai dar 130 menos 100, que vai dar 30 newton. Então eu já calculei a força aqui, que vai ser 30 newton. Vamos calcular o volume. O impulso é densidade vezes a gravidade vezes o volume, tá? Volume que eu quero saber. O impulso eu sei, 130. A densidade do líquido é 1,3. E a gravidade é 10. Então vai ficar assim. Impulso é igual. Isso aqui é 130. 130 é igual a 1,3 vezes 10 vezes V. O V, portanto, vai ser 130 dividido por 1,3 vezes 10. 1,3 vezes 10 dá 13. Então vai ficar 130 dividido por 13, que dá 10 metros cúbicos. Então, 10 metros cúbicos e 30 newton. Alternativa E é a correta.